palestrante pelo tema, mas ele é o último colóquio desse mestre. Demonstration of Ustream Producer. Daí, meu sorriso. E aí eu quero aproveitar para agradecer todos aqueles que deram colóquio, né? Enquanto professor do departamento de física, e que indicaram, né, as pessoas, foram mais do que de fato nós temos capacidade, né, de absorver, né, nas sexta-feiras, mas isso facilita muito o trabalho de quem coordena, né? Então já digo isso para o nosso coordenador, de que a pós-graduação está muito bem preparada com a questão de passagem, hospedagem, né, toda essa parte de articulação. E quando todos participam, como participaram nesse semestre, facilita ainda mais a vida do coordenador. Então agradeço aí a pós-graduação pela oportunidade e desejo sucesso aí para o próximo coordenador. E como tradicionalmente sempre a gente chama alguém, né, para fazer a apresentação do palestrante, por ser hoje uma data muito especial em todos os aspectos, será feito nada mais nada menos pelo coordenador da pós-graduação. This is a demonstration of Ustream Producer. Eu sou assim. Bom, gente, como o Fernando já comentou, os colóquios, eles na verdade são uma tradição 4 décadas aqui no departamento, portanto, secular, né, milenar já. Portanto, é uma das tradições mais queridas, né, que nós temos mais prazer, mais interesse em manter por mais 4 décadas, sempre às sextas-feiras, 4 da tarde. Producer. Sempre volto a retomar esse ponto. É muito importante que os alunos de graduação, mestrado e doutorado estejam aqui, que os professores estejam aqui, porque enriquece de forma geral a nossa cultura como físicos. Então é muito importante essa atividade no final da sexta-feira, para que nós sejamos brindados com excelentes palestras que acontecem aqui geralmente. Nesse semestre houve uma novidade, que foi passamos a transmitir os colóquios ao vivo para todo lugar. Tem gente que acessa da Noruega e faz comentários, etc. Né? Tem gente que acessa aqui no interior do estado. E, por falar em tradição, é também uma tradição de décadas nós fazermos no segundo semestre do ano um colóquio sobre o Prêmio Nobel de Física daquele ano. Então, desde que eu entendo aqui por gente, que eu ouço esse colóquio, normalmente, um dos últimos colóquios do ano, já que o Prêmio Nobel é anunciado em outubro do ano, E o desse ano, para falar sobre o Prêmio Nobel desse ano, que premiou Higgs e Eggler, né? Eu chamei o professor Bruno Cunha, daqui do departamento, que é certamente uma das maiores autoridades aqui dentro, para falar. Bruno, só para fazer uma breve histórico sobre Bruno, já que não é muito comum nesse tipo de colóquio dissecar o currículo do colocador, mas porque o colocador já vai dissecar o currículo do Prêmio Nobel. Então, Bruno fez graduação aqui conosco, mestrado na USP, doutorado em Chicago e pós-doc em Helsinki, na Finlândia. Isso é muito bem. Então, Bruno, para nós é um grande prazer. Eu acho que a gente vai se deliciar aí com o seu colóquio. E fique à vontade. Bem, é sempre um prazer falar sobre o Prêmio Nobel. Acho que é a terceira vez que eu faço isso. Desde que eu cheguei aqui há 8 anos, né? A Academia Sueca tem uma visão da importância relativa dos temas de física e que casa com os interesses. Não tem? Hoje não tem? Hoje não tem. Hoje vai ser no... O que aconteceu? Tá sem bateria. Mas a internet pega? A internet pega. Me foi assegurado que infelizmente a internet pega. Mas tem bateria, só pegar a imagem. Tá. Bem, eu agradeço a presença de todos. Um prazer para mim falar sobre o tema do Prêmio Nobel, uma coisa que, curiosamente, foi tema do tópico do curso que eu estou ensinando na pós-graduação, uma consonância de áreas. E é um trabalho antigo, em idade. Agora, é um daqueles trabalhos que sempre acontece nos Prêmios Nobel de Física Teórica, aqueles trabalhos que têm um impacto não só nas ideias, ou seja,
próprio trabalho fomenta muitas ideias, mas também no modo de agir. Como é que eu vou dizer? O Einstein não foi o Einstein só porque ele fez aqueles papers. O Einstein foi o Einstein porque a maneira que ele pensou o problema físico, de certa forma, era moderna e revolucionária. As pessoas começaram a pensar em problemas físicos da mesma forma que ele depois os fez. A mesma coisa aconteceu aqui. Eu tinha falado, né, para quem leu. Pensava que você estava competindo comigo. Para quem leu o resumo, para quem leu o resumo, a ideia é uma ideia cara à física em geral. Eu não vou falar dos atomistas, dos pré-socráticos, ou coisa que vale. Não, ainda não. Mas é que... Estão me ouvindo? Tá. Posso falar mais baixo. O universo, na verdade, é uma coisa simples. Então, o universo é uma coisa simétrica e que a desorganização, a algazarra que a gente vê no universo como existe, ela não é uma característica das leis físicas, mas do estado particular que o universo está. Isso é uma coisa que faz mais sentido dependendo do seu background de física. Infelizmente, as pessoas que têm mais background de física entendem a palavra estado diferente das pessoas que estão começando a estudar agora. Deixa eu falar só da parte administrativa. O prêmio foi dado, né, falou em outubro, e foi dado a esses dois caras aqui. Esse aqui é o François Englert e esse aqui é o Peter Higgs. São duas figuras tarimbadas. Todo mundo que trabalha na área estudou o trabalho desses dois, e a razão está aqui embaixo. É uma coisa, normalmente o pessoal da comitê tem muito cuidado na hora de escrever isso. Então, eles estão sendo agraciados com galhardão pela descoberta teórica de um mecanismo que contribui para nosso entendimento para a origem da massa das partículas subatômicas, e que recentemente foi confirmado pela descoberta da partícula fundamental predita pelos experimentos Atlas e CMS no grande colidor de hadrons do CERN. O que eles fizeram foi exatamente isso, não tem como colocar uma vírgula aí, apesar de que a situação nunca é tão simples. Então, esse senhor aqui, ele foi parte importante, ele é coautor de um dos prêmios, mas, segundo a Prefeito Nobel, o fato dele estar morto impede que ele receba o prêmio. Robert Brown, ele fez o paper junto com o François Englert, em 68. Ele está assim quando eu tinha 30 anos. Exatamente. Ele envelheceu antes de morrer. Ele teve essa sorte, né? Nem todo mundo tem essa sorte. Ele conseguiu. Eu peguei uma foto em preto e branco, tentando pensar alguma coisa por aí, mas enfim. De novo, né, na parte, como é que eu posso dizer, administrativa, suas reações são sempre interessantes. Você vai lendo o lançamento de imprensa sobre isso. A primeira frase do documento publicado pelo Comitê Nobel foi "Here at last", afinal aqui. Por quê? Porque esse trabalho tem quase 50 anos, o trabalho desse pessoal, e o Prêmio Nobel tem como um pré-requisito bastante saudável de não dar prêmios que não sejam, para descobertas que não sejam verificadas experimentalmente. Por mais revolucionária que seja a descoberta, a coisa tem que sempre ter um respaldo experimental. E realmente demorou 50 anos. Eu vou tentar explicar o porquê disso, entre a ideia e o fato acontecer. E aqui tem a segunda parte, tem uma parte que eu gostaria também de parar um pouquinho, que conta muito da personalidade do premiado, na entrevista que ele deu para o The Guardian, logo depois, né, dia 11, que foi 2 dias depois do anúncio, em que ele relatou que ele recebeu a notícia quando estava voltando do almoço em Leith. Não sei se para isso aí, acho que talvez ele possa fazer o sotaque escocês melhor que eu.
uma senhora parou ele no meio da rua, de 60 anos, e se apresentou como uma vizinha antiga, que inclusive aqui uma viúva de um juiz que morreu recentemente, e me deu parabéns pelas notícias. Eu falei, que notícias? Então ela me disse que a sua filha tinha telefonado de Londres para alertá-la do fato que ele recebeu o prêmio. O Peter Higgs realmente sumiu, e ele disse que sumiu deliberadamente. Ele saiu da universidade e foi almoçar no outro lado da cidade. Não está aqui, mas ele disse que foi almoçar no outro lado da cidade, num restaurante especial, porque o restaurante tinha uma coleção particularmente boa de cervejas. Ele estava antecipando e vocês vão entender, acho que no final do seminário, o porquê que ele estava antecipando que ia receber o prêmio. O François Englert, sendo bastante belga nesse caso, quando foi perguntado como ele se sentia, ele falou, olha, não é de todo mal, né? Claro, não é de todo mal. Ele deu uma entrevista muito interessante, eu recomendo todo mundo que dê uma olhada, está no site do Nobel, está linkado lá. Por sinal, como isso está sendo gravado, eu tenho que fazer o disclaimer. Eu tirei todas as fotos que estão aqui nesse seminário da internet, quase todas, acho que eu só fiz uma ou duas, e eu tenho que pedir minhas mais sinceras desculpas àqueles que se sentirem roubados no seu trabalho. Infelizmente não tinha como fazer de outra forma. O Roya, que é diretor do CERN, já foi um pouco mais pragmático, de certa forma falando do aspecto mais mundano da descoberta, que isso marca o ápice de décadas de esforço intelectual por quantidade enorme de pessoas, ou muitas pessoas, ao redor do mundo. E realmente, o trabalho experimental para você verificar a ideia do François Englert e do Peter Higgs, do Robert Brown e muitas outras pessoas, foi enorme. Foi uma coisa que realmente demandou um esforço global. E, de certa forma, marca como é que eu posso dizer? Talvez seja um fato único na história da humanidade, onde praticamente todos os países que poderiam ajudaram no progresso científico em alguma coisa. Bem, deixa eu explicar as ideias. Eu vou pedir algumas desculpas aqui se escapou alguma fórmula. Aqueles que me conhecem há algum tempo sabem que eu sou meio dado a fórmulas. Eu tentei seguir a receita do Stephen Hawking aqui, dizer para cada equação que eu colocar vai sair uma pessoa da sala. Eu tô mirando no Wilson. Se o Wilson sair da sala, eu vou ficar satisfeito. A coisa começa, como eu disse, eu não vou falar dos gregos, isso é uma coisa mais distante, eu realmente não entendo muito disso. Mas a ideia de simetria, ou simetria quebrada, essa ideia que as leis são simétricas, mas o estado particular que você analisa a teoria pode não ser. Devido a Heisenberg, quando ele estava falando de ferromagnetos. Eu não sei se bem, tem que explicar o que é isso. O ferromagneto é um ímã natural. O ímã natural ele tem a capacidade de se orientar, ter sua magnetização orientada. Mas as leis do eletromagnetismo, as leis que regem o eletromagnetismo, são invariantes por rotação. Então, como é que uma coisa que é invariante por rotação escolhe uma direção? Essa ideia, Heisenberg tentou colocar isso no papel, pode ser criada com modelos simplificados. E aqui a coisa crucial está aí você considerar modelos simplificados da natureza. Então, ele criou o modelo dele, em que você tinha exatamente isso acontecendo. Tinham interações que eram isotrópicas, então não escolhiam direção a priori, mas de repente o sistema poderia ficar num estado orientado, num estado que tivesse uma direção preferida. Essa ideia foi tomada por esses dois caras aqui, o Vitalik Ginzburg e o Lev Landau. O Lev Landau com certeza é conhecido de quem fez um curso comigo, para o estudo de sistemas supercondutores. E eles aplicaram ideias desse outro senhor aqui, o Bogolyubov, na escola russa, que estava falando de outro sistema que era o superfluido. O superfluido isso também acontece. Você tem um sistema, um fluido, então ele não tem direção apropriada, mas ele pode ficar num condensado em que qualquer pequena flutuação do sistema, ou seja, você balança o sistema numa certa direção, o sistema já todo tende a se mover para lá.
É uma coisa muito interessante, porque quem quiser olhar no YouTube depois, os fluidos subiram o Becker e coisa do tipo, é interessante como a natureza se comporta nesse caso. O modelo, essa aqui foi uma das minhas transparências, eu vou ver uma diferença crucial em qualidade entre as que não foram feitas por mim. Esse aqui é um estilo do modelo de Heisenberg. O modelo de Heisenberg são esses pequenos ímãs aqui, que eu estou entendendo como cada átomo no metal, por exemplo, em que eles, se a temperatura for baixa o suficiente, eles se orientam e formam uma magnetização macroscópica. As interações entre os ímãs, cada átomo, elas são esfericamente simétricas. Então, o sistema em si, essa interação não escolhe a direção. A direção é escolhida por fatores externos, interação do sistema, etc. Pode ser uma orientação, pode ser outra orientação. Mas o ponto é que o sistema escolhe uma orientação específica. E quando ele escolhe uma orientação específica, o sistema não tem mais simetria esférica. O Landau e o Ginzburg pensaram nesse sistema, nesse tipo de coisa, e tentaram formalizar isso de uma maneira um pouco mais matemática. Eles pensaram que, olha, se o sistema está escolhendo uma direção, é porque tem, de certa forma, um potencial, e eu posso pensar nessa direção como sendo um mínimo de potencial. O sistema está tentando minimizar a sua própria energia, e ao minimizar a sua própria energia, ele escolhe um estado que seja simétrico ou não simétrico. Então, a ideia que eles tiveram é pensar no potencial. Eles estão pensando no potencial, nesse caso aqui, um potencial abstrato, que depende de um certo parâmetro, chama parâmetro de ordem, alguma coisa assim, em que, quando o sistema está num estado ordenado, ou melhor, nesse caso desordenado, ele está num sistema esfericamente simétrico, o estado fundamental não escolhe direção. Então, ele está representando o fato de ele não escolher direção aqui por ter esse parâmetro igual a zero. À medida que você vai abaixando a temperatura, modificando algum outro parâmetro do sistema, esse potencial vai se deformando. Então, aqui tem um estado no limite em que a parábola que eu tinha feito aqui, ela está se deformando numa curva de ordem mais alta, um x a quarta, alguma coisa do tipo. E, depois disso, acontece a coisa curiosa. Quando o sistema se deforma o suficiente, o mínimo de energia não está mais aqui. Ele está aqui. Então, o sistema ele vai tender a esse ponto. Nesse ponto, ele vai estar ordenado, ou ele vai estar com uma direção preferencial. Então, ele passa do sistema sem direção preferencial para o sistema por direção preferencial pela modificação desse potencial. Essa ideia de potencial efetivo, ou seja, o potencial que o sistema sente a diferentes temperaturas, é a parte crucial da ideia. Isso aí foi pego depois pelo pessoal para trabalhar com o modelo padrão em física de partículas. Tudo isso que eu estou falando até agora foi criado no âmbito de matéria condensada. Inclusive, tem várias pessoas nessa plateia que são mais aptas a falar isso que eu. Esse sistema que eu falei é o sistema mais simples possível. Quando você tem um adicional, uma complicação adicional, aparece uma coisa qualitativamente diferente. Eu tinha falado, desculpa, no slide anterior, eu devia ter usado isso aqui. Eu tinha falado aqui em que o sistema aqui escolheu uma direção. Eu estou representando esse ponto aqui como sendo a direção, por exemplo, para baixo, e esse outro ponto como sendo outra direção para cima. Mas o sistema que eu tinha falado antes, ele pode escolher qualquer direção. É uma esfera, tem direções que ele pode escolher. Como é que eu faço isso? Bem, nesse caso, tem um contínuo de direções diferentes. A diferença crucial é essa. Eu posso pegar uma direção e pegar o sistema todo e fazer uma pequena alteração na direção, tão pequena quanto eu queira, contínuo. Quando eu tenho isso, o potencial que eu estava desenhando para vocês não é bem verdade. Eu vou ter um potencial que tem vários pontos de mínimo. Todos esses pontos de mínimo aqui estão representados pelo ponto mais baixo. Pense nisso aqui como sendo um cone que eu obtenho rodando essa curva aqui, em torno de um eixo. Nesse caso, acontece uma coisa curiosa. Esse ponto, né, quando o sistema escolhe uma orientação, ele está, por exemplo, num ponto aqui. Mas se eu mudar a orientação, o sistema vai para outro ponto dentro desse aro aqui de menor energia, essa superfície de menor energia. Isso aí implica que mudar a orientação de uma direção para outra não custa energia nenhuma. Mudou levemente, não mudou a energia do sistema. Não custa energia fazer essa mudança de orientação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem, na verdade, não é um só estado, mas tem um número enorme de estados. E como é que você estuda o sistema agora? Bem,
essas excitações, essas mudanças de estados, elas podem ter energia tão baixa quanto se queira. Então não tem o que o pessoal de matéria condensada chama de gap de massa. Então a ausência de gap de massa está ligada com essa simetria contínua. Essa é a palavra crucial. Obviamente tem outro tipo de excitação que você pode fazer, onde o sistema balança. Aqui. Essa daqui tem energia. E isso aqui é a parte que não entra na contagem aqui. Essa parte vai ser a mais importante para explicar o que eu vou dizer depois. Bem, essa ideia que você tem essas excitações sem massa, quando você tem contínuo de energia, foi formalizada. Esse senhor aqui fez isso em 61, na saudosa no Lutimento. Saudosa, ainda está viva, mas cambaleando. Muitos trabalhos importantes foram feitos nessa revista. Ele pegou ideias de matéria condensada que tinham sido introduzidas em altas energias por Nambu. Bem, para quem quiser saber quem é Nambu, teve um colóquio do Prêmio Nobel de 3 anos atrás, em que eu falei sobre ele. E que ele falou, olha, qualquer teoria que eu tiver com essa característica, ou seja, esse contínuo aqui de soluções, ela vai ter uma excitação sem massa, não vai ter gap de massa. Essas excitações são chamadas hoje em dia de bósons de Nambu-Goldstone. Esses bósons de Nambu-Goldstone são coisas parecidas com bósons de Higgs, no sentido que eles têm spin zero e eles se comportam como partículas. Agora eles têm uma diferença crucial, eles não têm massa. Não podem ter massa. Esse senhor aqui provou isso. Provou, olha, tem uma teoria com essas características, vai ter esses caras que não têm massa. Bem, isso por si só, ele estava com certeza preocupado com... Oi. Na verdade, ele conseguiu fazer aquele outro trabalho. Eu vou falar sobre sim. Eu vou falar sobre a história toda. Eu vou tentar, dessa vez eu vou tentar não deixar ninguém de fora. Bem, a ideia do Goldstone era uma coisa diferente. Ele estava pensando aqui, veja, a palavra supercondutor aparece exatamente porque em sistemas supercondutores acontece uma coisa parecida. Tem um contínuo de estados e dessa forma, desse contínuo de estados, aparecem esses caras aqui. Só que não aparecem. Ou seja, não existem essas excitações sem massa no caso do supercondutor. E para entender isso, foi um bom trabalho de muita gente. Está aqui o velhinho, a foto foi tirada do colóquio passado, Nambu, que apresentou as ideias de supercondutividade em altas energias. Para entender por que não aparece, eu vou precisar falar do próprio mecanismo de Higgs, que foi o que deu o prêmio Nobel para os caras. Notem que eu usei o nome Higgs aqui, eu não usei o nome Angler Higgs, ou Angler Braut Higgs, ou Angler Braut Higgs, Buraudek, Kibble e Hagen. Anderson, Schwinger. Bem, se eu começar a falar o nome de todo mundo, vou ficar 40 minutos aqui. Tudo começou com esses três caras aqui, Leon Cooper, John Schrieffer e esse cara aqui, que com certeza é o físico teórico que mais me impressiona. Quanto mais eu estudo sobre a física do século XX, mais eu me impressiono com esse senhor aqui, que é o João Bardeen. A maioria das pessoas conhece ele como inventor do transistor. Ele ganhou o segundo prêmio Nobel com essa teoria e ele acabou a vida trabalhando em pasmem e relatividade geral. Eu fui surpreendido várias vezes olhando papers dele que estavam sendo citados em teoria de cordas ainda hoje. E o que esses caras fizeram? Eles explicaram por que no supercondutor não aparece o bóson sem massa. E aqui eu vou pedir desculpas, né? Sob o risco de perder 3 dezenas de pessoas na plateia, eu vou colocar equações. Essa primeira equação, ela é essencialmente a equação de Schrödinger, para aqueles que já ouviram falar disso. A equação de Schrödinger na presença do campo eletromagnético. O potencial vetor está aqui,
E esse daqui dá energia. Então, eu estou, na verdade, eu não estou pensando exatamente na equação de Schrödinger, eu estou pensando na segunda quantização, em que esse cara aqui é o campo eletrônico, o campo que dá a densidade eletrônica dentro do meio. Se você quiser pensar isso aqui como uma energia, alguma coisa proporcional à densidade do campo, só que como essa densidade varia dentro do meio, está aqui codificada no Laplaciano, e a interação do campo eletromagnético também. A parte crucial da história, e o mecanismo realmente é simples de entender uma vez que você passa desse ponto, é que suponha, por algum dado da natureza, que esse cara aqui que representa a função de onda do meio, ele tenha um estado em que a densidade eletrônica não seja zero. Suponha que Deus disse que tem que ser assim. Então, o que é que acontece? Bem, você pode fazer uma decomposição polar desse bicho. Acho que agora eu vou precisar do quadro. Você pode dizer que esse cara é uma densidade e uma fase, assim, faz a decomposição e escreve a energia em termos dessas funções, ρ e θ. Quando você faz isso, você obtém essa expressão aqui. Só que, como eu tinha dito antes, suponha que a densidade agora é fixa, sei lá, alguma coisa fixou a densidade eletrônica do sistema. Bem, o que acontece? Esse termo aqui é zero, esse termo aqui é uma constante vezes a variação desse ângulo. E esse termo aqui é uma constante que envolve a carga da partícula carregada, a densidade e essas duas constantes fundamentais da natureza, que são, como todo mundo sabe, iguais a 1. Quando você faz isso, a energia efetiva aparece dessa forma aqui. Agora, bem, para quem lembra das aulas de eletromagnetismo, esse cara aqui é o potencial vetor mais um gradiente. E eletromagnetismo tem uma coisa chamada simetria de calibre, que permite que eu defina o potencial vetor a menos de um gradiente. Para quem fez física 3, o potencial vetor está sendo definido, eu vou tentar fazer isso depois dos 30 anos, é complicado, né? O potencial vetor é definido por essa equação, a partir do campo magnético você constrói ele, só que rotacional de qualquer gradiente é zero. Então, esse cara aqui está definido a menos de um gradiente. Essa é a simetria de calibre. E o gradiente é exatamente o que aparece aqui. Então eu posso fazer uma simetria de calibre, dar o calibre, e engolir essa fase. O que acontece agora é que o campo, esse campo eletrônico, ele desaparece da dinâmica. A dinâmica não está mais nele. A dinâmica vai estar no campo eletromagnético. Só que acontece uma coisa estranha com o campo eletromagnético, porque aparece um termo na energia proporcional à amplitude do campo eletromagnético ao quadrado. O que é isso? Bem, se aparece uma energia proporcional à amplitude ao quadrado, eu espero que vocês se lembrem do oscilador harmônico. Né? Energia, potencial, kx ao quadrado sobre 2. Então, quando você tira a equação de movimento a partir disso, aparece um termo constante. Bem, eu esqueci da outra parte das equações do campo eletromagnético, que é a parte das equações de Einstein, de Maxwell, em que você tem uma derivada temporal e uma derivada espacial. Que eu estou escrevendo dessa forma aqui, segundo o nosso historiador preferido, De Broglie, disse para a gente considerar os dois. O momento está associado com o número de onda, e energia está associada com frequência. É isso que eu estou escrevendo aqui. Estou escrevendo aqui de forma matematicamente obscura, mas é isso. Isso aqui são as relações de De Broglie. Se você aplica as relações de De Broglie na partícula não relativística, você tem a equação de Schrödinger. Você imagina o estado do sistema, coloca E igual a P ao quadrado sobre 2M, coloca isso de volta, está lá. Se você fizer isso com a equação de onda, com esse termo aqui, você vai obter uma relação desse tipo. Relação desse tipo aqui, vocês podem reconhecer do curso Física 4 ou de Estrutura 1. É a forma de energia relativística. Nesse caso aqui é chamada de relação de dispersão relativística. Ela dá energia como função do momento, ou dá frequência como função do número de onda. E aparece esse termo aqui, o termo de C ao quadrado, que vira o termo de C nas equações de movimento, aparece como uma massa. Então tudo aquilo que eu falei é basicamente para dizer, quando você tem aquele sistema
com condensado, ou seja, com a densidade eletrônica diferente de zero. A interação com o campo eletromagnético dá uma massa. Essa é a ideia. Essa ideia funciona em física não relativística. A gente vai falar um pouquinho sobre a física relativística. Tem uma questão aqui de variação de calibre, que foi uma coisa séria na época, mas essa é a ideia, e pode ser entendida classicamente. Bem, aí você pode perguntar, mas qual é o grande problema disso aqui? O grande problema disso aqui é exatamente o que acontece quando você tem partículas carregadas e você joga a luz dentro delas. Se você tem um sistema com partícula carregada e joga a luz dentro dela, o que é que vai acontecer? A luz vai começar a interagir com as partículas carregadas e não vai propagar. O sistema vai ser opaco, a radiação eletromagnética. Vai acontecer o que a gente chama de efeito Meissner. E é exatamente isso que acontece. Quando você estuda essa equação, as soluções decaem exponencialmente, dão origem a um comprimento característico, que quem estudou a estrutura da matéria vai reconhecer como comprimento de Compton, e dá o efeito Meissner. Ou seja, o campo eletromagnético ele é blindado da teoria. Isso o pessoal do DCS explica muito bem. Você pega o sapo lá, coloca o sapo no nitrogênio líquido e joga ele em cima do magneto e ele flutua porque o campo magnético não pode entrar dentro do sapo. Porque o sapo é sobrecondutor. Essa é a parte da história agora. Essa é a parte da história. Isso aqui é a história como você conhece em matéria condensada. Tem um alcance finito esse cara. A lei de Coulomb não é mais, o potencial coulombiano não é mais 1 sobre R. Tem esse termo exponencial aqui, ele decai exponencialmente. Tem um alcance finito. Você não vê cargas muito longe. E a coisa que é mais interessante é que ao invés de duas polarizações, o campo eletromagnético tem duas polarizações transversais, aparece uma terceira polarização. A terceira polarização está associada com esse grau de liberdade aqui do campo eletrônico que o campo eletromagnético engoliu. Isso era conhecido, isso aí foi basicamente, essa formulação da teoria BCS foi dada por Anderson em 62, quando ele estava tentando explicar umas perguntas feitas por Schwinger. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas para aqueles que não entenderam nada da equação, ainda assim dá para tirar um pouco disso. Isso aqui é uma charge famosa, acho que da década de 70, mas deve ter visto algumas vezes em fontes. E que você imagina o campo, nesse caso o campo eletrônico, como sendo diferente de zero. Então você está atribuindo ele a uma densidade de pessoas. Essa sala, por exemplo. É certo que essas pessoas têm sempre o mesmo interesse. Todas elas são, nesse caso, e se você tem que entender um pouco da história da Inglaterra na década de 80 para entender, eles são lobistas, são articuladores políticos. E eles estão lá no coquetel, falando das coisas que eles têm que falar, cada um falando entre eles, e de repente aparece a Margaret Thatcher. Quando aparece a Margaret Thatcher, as pessoas dizem, olha, a Margaret Thatcher está lá. Para quem não sabe, a Margaret Thatcher foi primeira-ministra da Inglaterra por uns bons 6 ou 8 anos, 78 até 88, se não me engano. E ela ficou conhecida pelas conquistas sociais. Não é conquista social, ao contrário. Desmanteiro da política social inglesa. É uma pessoa de direito. Aí quando ela aparece lá, não é Paulo? Quando ela aparece lá, todo mundo vai para falar com ela. Todo mundo fala com ela, então isso aí dá uma certa flutuação na densidade. Bem, quando ela tenta se mover ao redor da sala, ela leva essa densidade de gente junto dela também. Imagina que isso acontece em Brasília, amigo. A diferença é que, como você tem essas pessoas que estão sempre com o mesmo interesse político, se você chegar na porta e gritar, olha, a Margaret Thatcher vai cancelar outro programa social, vai privatizar a saúde. Aí as pessoas começam a se interessar por isso e passar esse rumor adiante. Está exemplificado aqui. Olha, ela disse que vai desmantelar a saúde. Esses caras aqui, eles se aglomeram, de uma certa forma, o efeito quântico codificado pela variação desse campo. Quando esse campo é zero, não há, isso é uma coisa um pouco técnica, mas acho que a maioria das pessoas que já viram estrutura da matéria sabe que a variação da fase da função de onda está associada com corrente de probabilidade. Corrente de probabilidade é igual ao gradiente desse cara aqui.
Então, quando há variação desse cara, há uma corrente de probabilidade, que é exatamente o que está acontecendo. Nesse caso aqui, a densidade, ou melhor, a informação, se você gostar dessa palavra, está passando pelo meio, por conta dessa variação desse campo. E esse cara, né, carrega uma certa inércia com ele, por quê? Porque as pessoas falam, demora um certo tempo para as pessoas falarem, as pessoas têm que se aglomerar para ouvir, e coisas desse tipo. Pois bem, voltando para a física, como eu tinha dito, a formulação que eu falei, a matemática que eu falei, foi dada por esse senhor aqui, em resposta a esse outro senhor, quando ele perguntou se partículas como o fóton poderiam ter massa. Isso era uma pergunta que estava quente na época, o Maurício acabou antecipando um pouco. Por quê? Porque as pessoas viam isso no acelerador de partículas. Tinha partículas parecidas com fóton, não iguais, mas tendo o mesmo spin, que tinham massa. Por exemplo, esse senhor aqui, que além de ser autor do livro preferido do mecânica quântica de vocês, ele também foi um físico de partículas de muito sucesso, até morrer precocemente aos 49. Ele disse que essas coisas teriam que acontecer para você explicar alguns comportamentos de mesons. E ele fez uma predição de um meson que tinha spin 1, exatamente como o fóton, ou seja, se comportava exatamente como o fóton, mas tinha massa. Isso foi, se não me engano, 2 anos antes de ser descoberto experimentalmente. Desculpa, 1 ano antes de ser descoberto experimentalmente. Esse cara aqui disse, olha, se eu tenho uma força forte, como a gente reconhece hoje, eu posso fazer, eu preciso, para explicar os dados experimentais, eu preciso ter partículas como fóton, mas com massa. Então, essas pessoas estavam preocupadas com isso. Como é que uma partícula como o fóton pode ter massa? Esse outro senhor aqui, que trabalhou em conjunto com o Nambu, ele disse, olha, eu posso explicar massas para prótons, mas prótons não parecem com fótons. Próton não tem nada a ver com fóton. Prótons são férmions, eles têm spin semi-inteiro, eles não gostam de ficar juntos, e essa ideia ela é um pouco mais complicada de desenvolver lá. Isso foi feito depois por outro cara igualmente brilhante, que eu vou falar daqui a pouco. O único que falou alguma coisa que tinha a ver com o que a gente vai falar no final foi esse senhor aqui, que era aluno desse cara. Então, eles estavam tentando entender como é que funcionavam certas amplitudes em decaimento beta, coisas parecidas com decaimento beta, decaimento nêutron, e eles disseram, olha, para explicar isso, eu preciso de uma partícula mediadora que tem spin 1 como fóton, mas tem massa. Então, eu preciso disso também lá. E, bem, a coisa ficou no ar, por isso Schwinger chegou para Anderson e fez essa pergunta, e Anderson disse, olha, mas no supercondutor o fóton tem massa. Foi isso que eu falei aqui. Exatamente esse termo que aparece. No supercondutor o fóton tem massa. Schwinger falou, ótimo, inclusive o Anderson escreveu isso. No supercondutor o fóton tem massa, talvez, com certeza, essa ideia pode ser levada para a física relativista. Infelizmente ele não escreveu equação nenhuma, e a gente gosta de equações, né? Equações a gente pode falsificar. As opiniões das pessoas não dá para falsificar. Né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas disseram, olha, então, se se Anderson está certo, então é uma questão simplesmente de levar as ideias do supercondutividade, que Anderson usou para explicar a supercondutividade, para a física relativística. Bem, essa ideia interação entre matéria condensada e física relativista era coisa nova na época. Então esse senhor aqui é um dos pilares da mecânica quântica, da teoria de quântica de campos, fez uma crítica um pouco ácida do estado das coisas, dizendo que, olha, os físicos de partículas estão todos desesperados hoje, que eles têm que emprestar coisas novas, vendo de teoria de muitos corpos, como o BCS. Talvez algo saia daí. É extremamente curioso porque, de certa forma, a física de altas energias inteira, 60 até aqui, ela foi feita em cima dessa ideia que foi prestada de matéria condensada, pelo muitos corpos. A ideia de que é absoluta de simetria. O fato de ser um cara muito bom não impede você de estar errado de vez em quando. Vamos supor que uma grande ideia. A coisa piorou porque esse senhor aqui disse, olha,
Walter Gilbert, ele disse, não dá, é impossível você pegar a ideia de BCS e levar para a física relativista, não dá. Então, ele fez aqui um arrazoado muito preciso sobre como não dá para fazer isso. E a ideia curiosa é porque ele estava pensando numa classe de teorias que não tinha muito a ver com a teoria que estava sendo estudada, não tinha muito a ver com o que hoje a gente reconhece como força fraca. O que ele fez está absolutamente certo, mas não se aplica. Assim que saiu esse paper, aqui, olha, começa a ficar importante prestar atenção nas datas, e as pessoas notaram que ele tinha deixado de fora uma parcela importante das teorias de interesse físico e atacaram o problema. Então ele, de certa forma, chamou a atenção do fato. Esse senhor aqui, bem, esse paper em física de partículas, ele mudou de área, ele começou a trabalhar em biologia molecular, imediatamente depois, e ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1980, por contribuições em biologia molecular. Se alguém souber, eu gostaria de ouvir o que ele fez. No afã de mostrar que ele estava errado, apareceu esse pequeno paper. Eu vou mostrar aqui, que não vai ser exatamente na ordem cronológica. Esse cara é de setembro. Esse paper foi recebido dia 27 de julho. E vocês notem aqui que o paper desse cara aqui saiu no dia 22 de junho. O que é que o Higgs fez aqui? Referi foi Nabu. Isso aqui está no Physics Letters, né? Esse paper, o Higgs, ele próprio diz que o paper saiu de uma consideração que ele fez durante o final de semana, logo depois que ele pegou o paper do Gilbert. Eu tenho que lembrar, nessa época não existia internet, essas coisas eram levadas na mão. Esse cara aqui, esse Physical Review Letters, era imprimido em Londres e tinha que entrar dentro do carro e ser levado até Edimburgo, onde o Higgs poderia lê-lo. Ele chegava na sexta-feira, eu não sei nem se esse dia aqui era uma sexta-feira, mas o Higgs ele teve a ideia de fazer, de mostrar que o Gilbert estava errado durante o final de semana. Esse aqui ele aponta o ponto crucial, a falha crucial no argumento do Gilbert. O Gilbert esqueceu exatamente esse tipo de simetria. Deixou de fora a simetria de calibre. E simetria de calibre é um dos pilares no qual a gente fundamenta a física do século XX, pelo menos. Bem, ele fez essa letter, uma carta realmente, isso aqui, se eu não me engano, tem menos de uma página, em que ele diz, olha, Gilbert está errado porque ele deixou um caso importante de fora, que é o caso de simetria de calibre. Só que ele não fez conta. Quem fez a conta foi esses dois caras aqui. Note que esse paper saiu 15 dias antes, mas esse paper foi mandado pelo Higgs antes do paper sair. Nesse cara aqui, eles fazem as contas, só que eles chegam a uma expressão errada. Eles não reconhecem a massa. Eles dizem, olha, vai ter uma partícula de spin zero, vai acontecer, como aconteceu, mas essa parte toda que eu tinha falado da massa, ele deixava de fora. Bem, o Higgs, ele disse, olha, se eu fiz a coisa, né, eu vou, se eu falei que pode ser feito, eu vou fazer a conta. Coisa importante física também, fazer a conta. Ele fez a conta. Aí quando ele fez a conta, ele tentou publicar esse paper no Physics Letters. O paper foi rejeitado. Aí ele fez uma pequena revisão nesse paper e mandou o Physical Review Letters. É uma coisa curiosa, né? Hoje em dia a gente não segue muito bem essa ordem de prioridades na hora de escolher a revista, mas os tempos eram outros. Ele adicionou um pequeno parágrafo no final, em que ele dizia: uma das consequências desse modelo é a existência de partículas com spin 1 com massa e uma partícula de spin 0 também. Foi nessa edição que ele fez. Se o que ele tivesse sido aceito, provavelmente a história seria outra. Na Physics Letters. Na época não tinha isso. A Physics Letters tinha um ano. Começou. As efemérides, né, que estão tendo agora sobre a Physical Review Letters, eles contam esse. Isso aqui é volume 13. Carga e desempenho do papel. Carga nesse problema desempenha porque você precisa de acoplamento com o campo eletromagnético.
Então, as coisas têm que ser carregadas. Aí, esses caras aqui, que fizeram o paper basicamente na mesma época, eles falaram de outro problema crucial, que é o problema da simetria de calibre. É uma coisa eu chegar aqui e falar para vocês, olha, vocês estão obviamente propensos a acreditar no que eu digo, vai acontecer a coisa dessa forma. Outra maneira, outra coisa completamente diferente é você convencer o referir que isso vai acontecer. Aí o que isso implica? Implica você fazer essas contas aqui e dizer, olha, essas citações são citações físicas, não são artefatos do calibre que eu escolhi, das coisas que eu escolhi na hora de escrever as equações e coisas desse tipo. Esses caras fizeram esse trabalho todo. Eles só deixaram lá uma coisa de fora do ponto de vista experimental, que eles disseram que a partícula de spin zero, que o Higgs tinha falado, não ia ter massa. Provaram que não ia ter massa. Estava errado, obviamente. Nenhum dos 3 papers, nenhum dos 4 papers são perfeitos. Uma pergunta, isso que o exemplo que você usou aí no quadro foi para dar massa do fóton. Foi? Mas eu precisava que o campo... Eu precisava do campo, da carga do campo eletrônico, né? Então, esse bicho aqui precisava estar lá. Mas ele tem que acoplar. Não tem por onde sair disso. Então, todo esse pessoal estava interessado, na verdade, em um problema completamente diferente. Eles estavam interessados em física hadrônica, ou seja, estavam interessados no comportamento de mesons, no comportamento de prótons, nêutrons, coisas do tipo, hadrons. E realmente era uma questão importante na época, as pessoas realmente se debruçavam sobre como é que essas partículas têm massa. Como é que a massa do próton é muito maior que a massa do meson ρ, do meson π. Como é que isso acontecia? O fato de ser colocado no decaimento do nêutron, ou seja, na força fraca, não foi atentado por nenhum deles nessa época. Todos os papers, como eu disse, têm falhas. O Higgs ele fez uma análise puramente clássica. Foi muito parecido com a análise que eu fiz aqui, usando mecânica relativística. Ele não se preocupou com efeitos quânticos. Ele disse, foi o único que disse no final, vai ter um bóson, vai ter uma partícula que spin zero, com massa. Mas ele não se preocupou em dizer regra de quantização, o pessoal fazia na época comutador de correntes, nada disso, não tinha nada disso lá. A análise clássica. O paper do Braut, ele fez uma análise quântica. Realmente aí na época era old school, era como o pessoal fazia mecânica quântica na época. Mas ele não falou nada sobre a partícula. E o paper do Brownick e o Hagen-Keeble fez uma análise bastante completa da simetria de calibre, mas disse que a partícula de spin zero que aparecia sem massa. Todo mundo errou. Todo mundo acertou. Ninguém notou que as pessoas que eles tinham acertado. Passou um certo tempo. O prêmio Sakurai foi um pouco mais democrático que o prêmio Nobel, ele tem menos restrições. Ele foi dado para os 6. Tem um a mais aqui que não está aqui, que foi o Higgs, que não apareceu na cerimônia. O Braut está aqui, ó. Ele modificou um pouco, né? Mas é um privilégio envelhecer, né? Uhum. Então, ele está um pouco diferente, mas é. Então, aqui, esse é o Brownick, esse é o André, o Braut, esse é o Hagen e esse é o Keeble. Quem notou que isso realmente se destinaria a resolver o problema como a gente entende hoje, foram esses 2 caras aqui, junto com o Grashel, que foi o aluno do Schrödinger que eu falei antes, o Steven Weinberg e o Abdul Salam. Esses 2 realmente, eles já receberam o galardão deles. O Weinberg continua escrevendo artigos, livros excelentes, estupendamente excelentes, e artigos de motivação para os jovens, que eu recomendo todo mundo a ler, tem um aqui no mural. O Abdul Salam fez uma coisa politicamente... O Abdul Salam foi o primeiro prêmio Nobel islâmico. Ele fez uma coisa politicamente excelente. Hã? O Rama não era muçulmano. Indiano teve outro, né? Ele era paquistanês, mas ele era muçulmano. Então, ele fez uma coisa importantíssima na época da Guerra Fria, foi montar um centro de pesquisa em física teórica na fronteira entre a Itália e, na época, a Iugoslávia. Foi diretor do centro durante um longo tempo. Várias pessoas aqui dessa sala já passaram por lá e, de certa forma, fizeram uso da ideia dele.
Ele também é responsável pelo modelo padrão de partículas, coisa que a gente corresponsável. O paper dele junto com o Glashow e o paper do Weiber fundaram o modelo padrão tal como a gente conhece hoje. O que eles disseram, né, sob a luz da história, agora a gente pode analisar o mecanismo que foi proposto pelo Higgs, pelo Broughton e Webb, correto. Realmente, você dali tira as coisas fundamentais. Você tem 3 polarizações dessa partícula como o fóton, e tem uma polarização sem massa, a parte do modelo padrão. Essa polarização sem massa, eu vou colocar 2, né? É do fóton, está errado. O fóton, como a gente conhece hoje, ele aparece como sendo essa parte dessa polarização que não tem massa durante esse mecanismo. O Weinberg disse, olha, que esse mecanismo é muito bom, não só porque eu posso fazer partículas feito um fóton, mas eu também posso fazer partículas feito elétron ter massa. Eu posso imaginar que ele não tenha massa antes, e a interação entre eles e o campo eletromagnético, esse campo eletrofraco agora, vai gerar uma massa para eles. Esse mecanismo também é chamado de mecanismo de Higgs, mas foi proposto por Weinberg. Esse é o início do modelo padrão. Esse modelo também não só prediz as polarizações, como prediz as massas relativas entre eles. Isso é uma coisa que você pode medir experimentalmente, é uma coisa boa. E só uma passando aqui, esse outro senhor que também recebeu o prêmio dele, ele mostrou que, do ponto de vista quântico, o modelo não tem problema nenhum, esse modelo geral. Isso é uma coisa importante, como eu disse, uma coisa é você abanar as mãos na frente de alunos que estão dispostos a acreditar no que você fala, outra coisa é você fazer convencer a comunidade em geral. Mas esse outro que demonstrou até... This is a demonstration of Ustream Producer. Isso é uma coisa, na época isso é uma coisa estritamente importante. Né? E o outro tá assim, Martino Veltman. Uhum. Então, esses dois receberam o prêmio Nobel em 99. E aí, as pessoas dizem, olha, tem coisa testável, vamos testar. Então, tem um bocado de coisa que aconteceu. Olha, isso aqui é um detetor do LEX. O CERN, quando foi a primeira revisão do CERN, foi por volta de 81, eles fizeram um colidor de prótons, nesse caso. Nesse caso de prótons e antiprótons. Ele começou a operar em 81. Esses dois experimentos aqui descobriu os bósons vetoriais massivos, descobriu essas partículas como fóton com massa. Imediatamente foi dado o prêmio Nobel Carlos Rubia e o Vandermeer por esse trabalho. Eles eram o chefe do laboratório na época. Na época era uma coisa mais ou menos fácil de dizer quem era o chefe do laboratório, então eles acabaram recebendo o prêmio. Mas faltava muita coisa, você não sabia praticamente nada sobre os quartos mais pesados e, com certeza, a partícula de spin zero não aparecia. Em 87, o oscilador do Tevatron iniciou as operações no Fermilab. Isso aqui é uma foto aérea. Isso aqui, se eu não me engano, é por volta de 13 quilômetros de circunferência. Isso fica perto de Chicago, na cidade de Batavia. É uma região... é exatamente isso, não tem absolutamente nada lá. Faz muita física interessante. A coisa curiosa é que o Tevatron foi feito para descobrir esse senhor aqui, o Quark Top. Então, isso aqui realmente foi um dos primeiros runs, no início de 95, você descobriu um quark isolado, foi o primeiro quark isolado descoberto, e você viu que o mecanismo funcionava. O mecanismo realmente dava massa não só para os férmions, não só para os bósons, mas para os leptons também. Os férmions também pareciam. Foi errado também. O curioso é que em 2011 ele terminou, isso aqui dificultou a vida científica de muita gente,
ele terminou numa situação meio estranha. Ele viu indícios do Higgs, mas essas coisas, elas têm critérios. Você tem que dizer, olha, tem uma estatisticamente relevante ou não. E a probabilidade de não ter o Higgs era uma chance em 550. Não era bom o suficiente ainda, né? Quando ele acabou. Foi 2 anos. Ele acabou porque foi criado o LHC. O LHC começou a operar. Eu vou falar disso daqui a pouco. Deixa eu só pausar um pouquinho para dizer o que aconteceu no meio do caminho. Schwinger recebeu o prêmio Nobel dele em 62, pelo eletrodinâmica quântica. O Gell-Mann recebeu em 69 pela... me fugiu a memória, não foi os 4. Foi... Eu vou ficar devendo isso aqui, mas eu vou falar uma coisa que está sendo gravada. O Bardeen, o Cooper e o Schlieffen receberam o prêmio em 72, o Anderson em 77. O Gresham, o Abdul Salam e o Einberg receberam o prêmio Nobel em 79, o Nambu, que eu tinha falado lá, recebeu em 2008, o Higgs Angler esse ano, faltou gente, e o Gilbert recebeu o prêmio Nobel dele em o Ruber, Van der Werf. Ah, é verdade. Foi exatamente isso. Foi do Eightfold Wave. Foi como os mesons mais leves se organizavam no octupleto. Então, por base disso, por trás disso, hoje em dia se sabe, está a assimetria de calibre da força forte, associada à força forte. Tudo é essencialmente essa assimetria aqui. É uma versão mais complicada desse cara. Mas ainda faltava esse cara aqui que correspondia a esse bóson que fizeram. Todos esses trabalhos experimentais, ainda faltava isso. O problema é basicamente o seguinte: para você criar um bicho desse, é complicado. Tem uma seção de espalhamento, como a gente fala em física, extremamente pequena. A seção de espalhamento desses caras é contada em picobar. Isso é uma unidade de espalhamento. Não sei se vocês lembram, mas espalhamento é a área, né? Então, o espalhamento a seção de choque qual a área que você vê do alvo. Um Barney corresponde a uma área de 1 Fermi ao quadrado. Fermi é 10 a menos 15 metros. Então, imagina um quadradinho de 10 a menos 15 por 10 a menos 15 metros. A área ali corresponde a um Barney. Pois bem, a seção de espalhamento do bóson de Higgs é um picobarney, 10 a menos 12 disso. Criar um sujeito desse é muito complicado. E o pior é que ele tem um tempo de vida muito pequeno. Isso aqui é um octosegundo. Que é 10 a menos 25 segundos. 10 a menos 25 segundos, vocês podem fazer a conta, é o tempo que a luz leva para ficar parada. A luz demora cerca de... me ajuda aí, 1 attosegundo para atravessar que distância? 100 femtosegundos, 30 microns. 100 femtosegundos é uma eternidade. É uma eternidade. A luz ela não consegue atravessar um núcleo atômico. Aliás, ela não chega nem perto de atravessar. Ela precisa de 1 milhão de vezes esse tempo para atravessar um núcleo atômico. Isso é o tempo que o Higgs vive. Então, daqui a pouco eu vou mostrar a foto bem, eu vou ter que mostrar rápido, mas eu vou mostrar rapidamente a foto do detetor desses caras. E você está vendo uma coisa que acontece numa fração minuta de um núcleo atômico de onde os feixes se encontram, e você está tentando ver o que é que sai dali. Sai dali uma quantidade enorme de coisas. Por quê? Porque esse mecanismo de massa acopla o Higgs com tudo que tem massa. Todas as partículas que têm massa estão acopladas com ele. Como o pessoal fala, tem vários canais de decaimento do Higgs. E aí, como tem vários canais de decaimento, qualquer coisa que você mede pode ter vindo dele. E aí, como é que você sabe? Aqui, ó, esse é o gráfico que o pessoal de partículas adora, que é a seção de espalhamento, nesse caso, como função da massa do Higgs. Isso aqui dá de ordem de picobarney, né? Como eu tinha falado, 10 a menos 10 a 10 a menos 12 segundos. Você tem que estudar cada decaimento desse. Esse aqui é decaimento, desculpa, esse aqui é a produção. Esse aqui é a produção de Higgs por pares de prótons. O par de próton colide, o próton antipróton colide e gera um único Higgs. Ou o próton antipróton colide e gera quarks junto do Higgs. E por aí vai. O bóson vetorial massivo, que eu tinha falado antes, ou tal, etc. Tudo isso
dá produções distintas do Higgs. Você tem que ver, somar todos esses caras, você não sabe direito a massa, você não sabe direito essa seção de parâmetros, por isso que tem essa barra de erro aqui, e você tem que dizer, olha, isso aí veio do Higgs ou isso não veio do Higgs. É um trabalho razoável. Para as pessoas que estão vendo isso com alguma formação de altas energias, para não me esganarem, eu tenho que mostrar um diagrama de Feynman aqui. Os processos correspondem a esse. Você gera, esse caso são mediadores de força forte, gluon, a partir do próton e do antipróton. E esses gluons se formam em quarks. Essa sopa de quarks vive por um tempo e gera um Higgs. Esse Higgs pode decair em quarks. Se os quarks decaírem em raios, nesse caso em fótons, energia extremamente alta, fica fácil de detectar. Por quê? Porque você soma a energia desses dois aqui e a partir daí você pode reconstruir a massa do Higgs. Energia igual a massa seu quadrado. Outra coisa que também é fácil de ver, eu não posso ficar nesse lado, é o decaimento do Higgs, que é produzido exatamente da mesma maneira, mas ele decai em 4 leptons. Esse caso aqui, ele é um pouco mais sujo, mas em compensação você consegue, dependendo da massa do lepton, dizer que, olha, se eu vi 4 eventos de lepton simultâneos, ele veio do Higgs. Fica uma coisa, o pessoal gosta de chamar isso de smoking gun, a arma fumegante, veio de lá. E o problema da luminosidade, ele só se resolve de uma maneira, você deixando o experimento correr por muito tempo. Então, o pessoal normalmente fala isso de inverso de luminosidade, tá? De picobar inverso. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tive um picobar inverso, eu tive uma luminosidade que me dá uma chance 1 de ter um evento que tem uma seção de espalhamento, de um picobar acontecer. Como a gente tinha falado lá, a gente estava falando de eventos da ordem Picobani, e essencialmente isso aqui conta de forma bastante estimada quantos eventos de Higgs você esperaria. Então, você vê aqui que o Tevatron, ele correu durante praticamente 10 anos e ele teve só 12 mil eventos de Higgs. Por volta de 12 mil. Isso demora muito tempo, né? Muito dinheiro, energia lá, vários teses de doutorado e pós-docs esperando o resultado acontecer e coisas do tipo. Para vocês compararem, o LHC, que está aqui, o LHC foi criado justamente para evitar esse problema. Ou seja, as pessoas fizeram com a luminosidade tal que o bóson de Higgs, a luminosidade, o número de eventos de Higgs criados, seria muito modificado, e aí você não precisaria esperar tanto tempo. É só para comparar, o LHC tem esse ciclo maior aqui, de 27 km, esse daqui é o LEP, que hoje em dia é usado para injetar prótons e antiprótons no anel maior. Esse cara aqui foi um dos bósons vetoriais massivos, aqueles que parecem os focos, foram descobertos por Huber e Van der Waals. E ele tem 3 experimentos que são independentes, 4, na verdade. O Atlas, o CMS, o ALICE e o LHCb. O ALICE e o LHCb estão preocupados com outra parte que eu vou falar no final. Os que estavam preocupados em achar o bóson de Higgs especificamente eram o Atlas e o CMS. Isso aqui fica um mapa dos condados da Suíça. Me disseram que é uma região muito bonita, nunca fui lá. E aí, para efeitos de comparação, isso aqui está em femtobar inverso, ou seja, cada femtobar inverso é 1000 vezes picobar inverso. E vocês viram, em 4 meses, ele chegou praticamente a mesma luminosidade que o Tevatron demorou 10 anos. Por volta de 10 anos. No LHC, se você começar a contar dos outros, aparece o dobro, né? Porque são experimentos independentes, você pode imaginar que os eventos são não correlacionados. E aqui está uma foto, né? A foto que as pessoas adoram ver. Esse é o detetor do bicho. Isso aqui é um homem, fez comparação. Isso aqui é um dos detetores, eles têm várias camadas, todas as camadas estão associadas com detecção de partículas diferentes. Agora, para vocês colocarem em contexto o que eu tinha falado antes, você está tentando ver uma coisa que acontece aqui no meio, numa fração que é pelo menos 1 bilhão de vezes menor do que o comprimento de onda de um próton. E você quer saber o que aconteceu aqui.
aqui o que acontece, né, na prática, você tem feixes de próton, esses feixes de próton estão ali dentro do tubo supercondutor. O campo magnético dentro desse tubo é 10 Tesla, as pessoas que trabalham com. E você manter esse tubo, esse campo com 27, uniforme suficiente de forma que as coisas não espalhem durante 27 quilômetros. Você não vou perder. Eles também tiveram problemas com isso, não é só a gente. Né? E aí, dentro desse detetor, tem solenoides. Esses solenoides, eles empurram esses feixes até esse ponto focal aqui, onde há as colisões. Isso aqui realmente é uma coisa minúscula, isso aqui é da ordem de microns. Você imagina a engenharia desenvolvida. É realmente uma coisa impressionante, é por isso que precisa de um esforço global. Países se juntam para organizar esses problemas, dividem tarefas, empresas são criadas para pessoas que gostam, né, da interação, empresas são criadas para desenvolver todos os aparatos relacionados, como fazer a instrumentação dessas coisas, a análise de dados, tudo isso é feito com orientação do governo, mas via empresas privadas. Isso é uma ótima maneira de você propagar tecnologia. E aí, só uma coisa que o Antônio acabou antecipando, em 2008 as pessoas botaram para o bicho para funcionar, o Ricardo Manuel está aí, né? 9 dias depois teve um quench. Então, para aqueles que não sabem, um dos magnetos supercondutores que mantinha o feixe no lugar deixou de ficar supercondutor. E para quem sabe, o campo de 10 Tesla dentro do bicho que não é supercondutor gera um pouco de calor, né? Explodiram 2 seções das 4 e foram perdidas 6 toneladas de dinheiro. Bem, demorou-se um ano para consertar, mas a coisa seguiu basicamente dentro do padrão, dentro do esperado até então. No dia 3 de março de 2010, as coisas começaram a realmente seguir o plano inicial, era ter colisões a 7G. Como eu disse aqui, demorou pouco tempo, cerca de 7 meses, para você obter uma luminosidade suficiente para ter eventos suficientes e um bom tempo analisando os dados. 9 meses. Bruno, Oi. Você falou que foram 2 sessões de 4 num certo local. Não, foram 2 sessões, eu estou dizendo metade do isso. De tudo? Do anel, teve 2 sessões que foram afetadas. E aí, esse caso aqui é um caso de cuidado. Por quê? Né? Tem tudo aquilo que eu falei. Olha, tem uma cuidado enorme. Tirar a instrumentação. As pessoas que trabalham em física experimental sabem disso. Tem a parte de você conhecer o detetor, um material que ninguém nunca fez antes. Você tem que fazer isso aí, você tem que saber quais são as curvas de resposta e tudo isso. Tudo isso é uma coisa que demora realmente a ser feito. E esse processo precisa ser auditado. Tem 2 experimentos separados, que são independentes. Esses 2, eles não podem se comunicar, você tem que tomar cuidado com os dados e double check e o diabo a 4. É uma coisa complicada. No final da história, você obtém um gráfico como esse. Esse gráfico aqui mostra o número de eventos que você pode atribuir ao Higgs, ou seja, o tipo de decaimento que você pode atribuir ao Higgs, como função da massa que você atribui a ele. E aqui você nota, tem uma curva verde, uma curva pontilhada, que é o que você espera sem o Higgs, e uma curva vermelha que você espera como Higgs. Você nota que tem um balanço aqui. E o grande total de pontos que são estatisticamente diferentes entre um e o outro são 3. Eu espero que funcione aqui. Tem um gráfico. Esse GIF aqui mostra o número de eventos que você vai analisando com o tempo. Você nota aqui que não tem muitos eventos. E aqui está o número de eventos com o que é esperado. Aqui, o que passar desse ponto esperado, ele deve ser atribuído ao Higgs. E aqui você nota a diferença em ordem de magnitude entre eventos não Higgs e Higgs. Eu acho que isso para no meio. Continua. Aí você nota que a diferença se deve a esses 4 pontos aqui. Esses 4 pontos é o sinal que deve ser relacionado ao Higgs. E você nota que a diferença é discreta, você não tem um sinal claro.
Mas isso aqui é inequívoco, de certa forma. This is Isso a aqui realmente demonstration vem of do Water Ustream Higgs. Depois de tirar todo o producer. background, todos os outros eventos, isso aqui eu tenho que atribuir a uma partícula nova. E quais são as propriedades dessa partícula? Vamos ver quais são as propriedades dessa partícula. Eu acabei não fazendo isso, mas ela tinha que ser escalar. Isso é uma coisa muito... em física de partículas isso é razoavelmente simples de interpretar, porque escalar significa que ela não carrega momento angular, ela carrega momento angular spin 2. E o tipo de seção de pagamento, como a seção de pagamento varia com ângulo, depende do momento angular que ela carrega, algo intuitivo para quem já viu isso antes. Ela podia ser spin 0 ou spin 2, mas spin 2 foi jogado fora rapidamente. Então isso aí realmente era uma partícula do spin 0. Isso corresponde àquela pequena flutuação que você tinha no potencial da força eletrostática. Esse aqui é outro lugar. Esse aqui é só com os dados de 2012, ele tem por volta de 5 universo, e você mostra aqui que dentro do nível de confiança, o ruído ele começa a ser estatisticamente relevante nessa região aqui. Esses eventos que estão aqui, que agora são um pouco mais, né, eles realmente correspondem a outro tipo de partícula. Não é simplesmente o background que você tem. Bem, o Higgs foi o único evento que se todos os outros estão abaixo dele. Tem outros eventos ali, tem um bocado de coisa, mas tem outros eventos ali com relação a outros tipos de ressonância que você pode... Como esse cara é um evento de energia mais baixa, você associa isso a uma partícula fundamental. Mas pode ter outro, tá? Bem, agora acho que eu já passei da hora, 10 minutos, mas o resto da história, essa foto aqui foi tirada terça-feira, onde eles estão na academia sueca, receberam um galhadão deles. É curioso, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar da personalidade do Higgs. O Higgs, ele tem um grande total de 11 papers publicados na vida. A vida inteira dele. Até eu tenho mais que isso. Você é nível 1A. O fator H dele, para quem está interessado nisso, é 6. Ou seja, para quem não quiser entender o que é fator H, eu não recomendo nenhuma dos jovens a entender isso. Deixe isso. Não na frente das crianças. Ele tem 5 papers que não são tão bons assim. Vou colocar isso de certa forma. Pelo menos não tiveram o eco. Agora, o paper dele, onde ele faz a predição do Bose Higgs, tem mais de 2 notificações. Uma coisa que... E, bem, como eu tinha falado no início, né, no dia que ele sabia que ia ganhar o prêmio da vida dele, ele resolveu tomar cerveja do outro lado da cidade, desaparecer todo mundo. O André, né, tendo dito isso, o André é um cara mais tradicional. Ele fez uma carreira muito sólida, trabalhando em física de altas energias, tem vários papers importantes em supergravidade e supersimetria, alguns papers em teoria de cordas. Ele é um físico mais normal, ele tem cerca de 120 papers. Então é uma carreira bem sucedida, qualquer métrica que você usar. Mesmo se você esquecer o fato que ele ganhou o prêmio Nobel. Esse aqui é total, É possível. Bem, o problema, agora do ponto de vista sociológico, né? Veja, por que só os dois, né? Porque teve, como eu falei aqui, teve um bocado de gente envolvida na ideia.